Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade à terceira parte da nossa demonstração, né, da equação de tempo de trânsito CRE. Eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, né, e para se inscrever no canal e ativar as notificações. Também tem um link na descrição com o nosso apoia-se. Você pode ser apoiador do canal Geofisicando por apenas R$ 5 por mês. Ok? Abraços. Porém, né, essa forma, né, de definir a minha equação de tempo de trânsito, ela não é a forma usual. A minha equação de tempo de trânsito ela tem que ser definida para um ponto médio comum M e para um afastamento H, né, um meio afastamento H. Para isso, a gente vai, né, definir primeiro o que é esse ponto médio comum e o que é esse meio afastamento H. Tá? Esse meio afastamento M, esse ponto médio comum M é justamente um ponto que está entre XS e XG, e ele está exatamente na metade da distância entre XS e XG. Essa metade da distância a gente chama de H, ou meio afastamento. Então, eu tenho um ponto que está exatamente no meio, entre XS e XG, que é o ponto M, e eu tenho metade da distância entre XS e XG, que é H. Então, a distância entre XS e XG é 2H. Ok? Percebam o seguinte, que este ponto M não coincide necessariamente com M0. Né? Ou seja, M0 é o ponto onde chega o meu raio normal, mas ele, né, não necessariamente coincide com o meu ponto médio M. Então, quando eu estiver definindo uma equação de tempo de trânsito para M e H, esses M e H são as variáveis da minha equação de tempo de trânsito. Ok? Então, para M0 fixo, modificando XS e XG, ou seja, as posições de fonte e receptor, eu vou ter diferentes pontos M e diferentes H. Ok? Se eu aproximar, por exemplo, XS de XG, eu vou ter um H menor. Né? Da mesma forma, se eu deslocar esse arranjo, XS e XG, eu vou ter um diferente ponto médio entre XS e XG, ou seja, um diferente valor de M, mesmo mantendo M0 fixo. M0 é o que a gente chama de ponto médio central da nossa expansão, né? Ou seja, da nossa equação de tempo de trânsito, porque ele está fixo. E aí eu vou ter vários CMPs M ao redor de M0, onde essa aproximação vai ser válida. Okay? Então esse M é um CMP qualquer. Então vamos utilizar a própria definição de meio afastamento H e ponto médio comum dessa figura 6. O que é H? H é XG menos XS sobre 2. Né? Se H é essa distância aqui, XG, né, sobre XS, então XG menos XS é a distância, que é igual a 2H. Se eu dividir por 2, eu tenho metade da distância, ou seja, eu tenho H. É o que está aqui em 25. E M? M é o ponto médio entre esses dois, entre XG e XS. Basta que eu pegue XG e XS e divida por 2. Essa é a definição de média. Okay? Então, o ponto médio vai ser dado justamente por XG mais XS sobre 2. E aí nós vamos poder redefinir XG e XS em função de H e M. Não? Eu pego essa primeira equação e isolo XG. Passo 2 multiplicando aqui e menos XS somando. E aí eu vou ter que XG é 2H mais XS. Em 26, eu passo 2 multiplicando, eu vou ter 2M menos XG, que é justamente o que está aqui. Então, isolei XS nessa equação 26. E aí eu posso utilizar essa equação 28 e substituir aqui em 27. E aí vou ter um valor para XG, que é M mais H, em 29, e um valor para XS, justamente substituindo isso aqui de volta, né, em 27. Em 27, que é essa equação aqui. Okay? E aí eu vou ter XS como M menos H. Porém, eu posso derivar essas equações a partir da própria geometria do meu problema. Vamos ver aqui. Quem é XS? XS é M, ou seja, o ponto médio, menos H. Né? Se eu tiver em M e retirar uma distância H, eu vou ficar em XS. Se eu tiver em M e somar H, eu vou ter XE. Então, eu já tenho essas equações que podem ser derivadas através da própria geometria aqui do meu arranjo. Uma vez definidos quem são XS e XG, eu posso, né, substituí-los nas definições para ΔXG e ΔXS. Ok?
E aí eu vou ficar com M mais H menos X0, que é o que está aqui, em 31, e M menos H menos X0. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Rodolfo, aqui está menos ΔXS. É porque a gente está multiplicando a definição de ΔXS por menos 1, porque vai ser conveniente na hora que a gente for explicitar essa equação, a equação de tempo de trânsito em termos de M e H. Okay? É só pegar aquela equação, né, que define ΔXS como x0 menos xs e multiplicar por menos 1 dos dois lados. E aí eu vou ter essa equação aqui. Substituindo xs, m menos h, né, e colocando menos x0 aqui. Eu vou ter essa equação. E a gente já vai ver por que é interessante utilizar essa equação com sinal de menos aqui em 32. A gente pode definir esse x0 como um ponto médio central m0. Okay? É só trocar x0 por m0. Ou seja, a gente está utilizando uma variável diferente só para deixar mais coerente a nossa equação. Tá? Onde será realizada a aproximação de tempo de trânsito. E m é o ponto médio entre xs e xz, e h é o meio afastamento entre xs e xg. Okay? Então, ao invés de utilizar x0, agora eu estou utilizando m0 aqui. Só troquei o nome da variável. Okay? Mas a equação continua a mesma. E aí eu pego aquela equação em 24 e faço o seguinte. E agora a gente vai ver por que a gente está utilizando menos ΔXS. Para incluir menos ΔXS na primeira raiz, eu multiplico, né, por menos 1 do lado de fora e ponho um parêntese aqui, menos ΔXS. Se eu fizer a multiplicação desse menos de fora com esse menos de dentro aqui, eu vou ficar com mais 2 vezes ΔXS, ou seja, exatamente a mesma equação anteriormente. Ok? Então, eu posso definir esse parâmetro seno de beta 0 sobre RNIP como um parâmetro alfa, né? Um parâmetro de assimetria alfa, em 36. Ok? E substituir ΔXS e ΔXG na minha equação de tempo de trânsito pelos valores que eu acabei de estabelecer aqui em 33 e 34. E aí o resultado que eu vou obter é justamente esse resultado aqui. Menos 2 vezes alfa, que é seno de beta 0 sobre RNIP, né? M menos M0 menos H, que é o valor de ΔXS. Né? No caso, menos ΔXS. E aqui dentro eu vou ter mais RNIP sobre D0 e essa raiz. Este valor aqui é o valor de ΔXG. Ok? Aí aqui vocês devem estar se perguntando, bom, Rodolfo, mas aqui, nesse quadrado, eu tenho menos ΔXS. Esse sinal de fora não deveria estar negativo? Não, porque eu estou utilizando o quadrado aqui. Né? Então, se aqui eu tenho ΔXS, menos ΔXS ao quadrado, também vai ser, né, este valor aqui. Então, menos ΔXS vai ser exatamente este valor aqui. Ok? Justamente porque eu estou elevando ao quadrado, então o sinal de menos não vai influenciar. E assim, eu tenho uma equação de tempo de trânsito, né, definida em função de M, M0 e H, que são os termos daquele meu arranjo da última figura. Okay? Dessa última figura aqui. Então, defini em termos do ponto médio comum e do meio afastamento. Ok? Essa é a utilização, né, mais conveniente para essa equação de tempo de trânsito CRE. Ok? Isso aqui define o que a gente chama de superfície de tempo de trânsito. Porque eu vou ter duas variáveis, a variável M e a variável H. Então vou ter um eixo do ponto médio comum e um eixo H do meio afastamento. Ou seja, eu vou ter uma superfície de tempo de trânsito definido para duas variáveis M e H. Ok? Então assim que a gente faz assim que a gente obtém a equação de tempo de trânsito CRE. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.